Boa noite, tudo bem com vocês? Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite a todos. Boa noite. Espero que estejam bem. Vai conversar mais um pouquinho sobre alimentos hoje, né? A gente vai entrar mais na parte de análise. Então hoje a gente vai falar um pouquinho mais a fundo da análise dos alimentos, né? A gente vai trabalhar aí com a parte de composição centesimal, né? O que seria essa composição centesimal? É estudar o que o alimento tem nas suas minúcias, né? Nos seus detalhes, né? Então a gente vai ver um pouquinho sobre isso hoje. Começar a ver. Se eu não me engano, essa é a penúltima aula antes da prova, né? A gente tem mais uma aula semana que vem, depois nós temos a primeira VA. Se não me engano, é isso, né? Mas se não for, a gente dá mais uma aula também. A gente vai matando conteúdo aí. Próxima aula eu quero ver se eu faço com vocês análise sensorial. O mais legal é que a análise sensorial ela é boa de fazer no laboratório, que aí a gente provaria o alimento, né, fazia a análise sensorial do alimento, sentiria cheiro, né, cor, sabor, textura, né, mas infelizmente não vai ser possível por enquanto realizar esse tipo de análise sensorial na prática. Mas eu posso passar algumas dicas, vocês fazem a análise sensorial com os alimentos que vocês mesmos tiverem em casa, né? Pode ser que a gente trabalhe assim para ficar um pouquinho mais interessante, não ficar só no slide. Bom, vamos começar aqui a falar a aula de hoje, né? A aula que vem, semana que vem, a Deus pertence. Deixa eu compartilhar o conteúdo com vocês. Eu não posso nem falar nada, eu acho que minha rinite deu uma folga. Né? 2 semanas seguidas eu dando aula e meu nariz aqui me explodiu. Meu nariz, que já não é pequeno, é a maior porção do meu rosto é nariz, e ele ainda quando tem renite é complicado, mas eu acho que essa semana ele me deu um pouquinho de folga, porque nunca tá 100%. Então vamos aí para nossa quinta aula, ou nosso quinto encontro, né? Unidade 1.5, composição centesimal ou determinação de minerais em alimentos. Então a gente vai falar aí dessa parte de como a gente vai entender esses minerais dentro dos alimentos. E a gente faz um flashback aqui do que são minerais. São elementos inorgânicos, ou seja, a composição fora da matéria orgânica. Quando a gente fala de matéria orgânica, geralmente a gente fala da parte que está envolvida com carboidratos, carbonos, hidrogênios, né, e oxigênio ali, é a parte orgânica do nosso produto. Tudo aquilo que sai fora dessa parte orgânica são elementos inorgânicos. Geralmente é um metal, né, mas pode ser algum outro tipo de mineral combinado com algum outro elemento químico, como por exemplo um óxido, um carbonato, um sulfato ou um fósforo. Tá? No organismo nós temos o organismo, né? Com os alimentos eles formam os quelados. O que são os quelados? A gente tem aqui uma imagem que mostra o que é um quelado. A gente tem um agente quelante e esse agente quelante ele vai englobar o microelemento, tá? Ele vai como se fosse abraçar esse microelemento e colocar ele dentro de uma esfera ali protegida, formando o quelato, que é o agente quelante mais o microelemento. Isso acontece muito com cálcio e, por exemplo, antibióticos mais antigos. Quando você toma um antibiótico, por exemplo, e toma leite, esse antibiótico faz quelação com cálcio e inativa um pouco do antibiótico. Então, nunca se deve tomar medicamento com leite, porque o leite ele tem esses agentes quelantes que geralmente englobam esses microelementos. Tá? E isso protege os minerais e provoca uma maior absorção. Como ele está aqui junto com o agente quelato, né, com o agente quelante, né, formando o quelato, essa macromolécula aqui do quelante é melhor absorvida, porque ela é bem absorvida quando ela é só o agente quelante, então ela adiciona um metal aqui, ou um microelemento, e esse metal é absorvido para dentro do organismo, por isso que ocorre aquela ação. Né? Isso é muito importante para que o nosso organismo tenha
esses microelementos dentro das suas células. E são mais de 20 os minerais que são considerados essenciais. São necessários aí poucas quantidades de minerais, né, e eles podem ou devem ser obtidos a partir de uma dieta balanceada. Se a gente tem uma dieta balanceada, principalmente nas cores, né, na variedade de cores e tipos de produtos, não dá também para você tomar, por exemplo, um picolé de cada cor e falar que isso tá uma dieta balanceada, né? Não. Eu falo assim, variedade de verduras, frutas, ah, carboidrato, lipídio e outros produtos mais de origem animal e vegetal, tirando aí os produtos que são industrializados, né? É bom a gente saber que uma dieta balanceada ela se baseia quase sempre em produtos in natura, animal ou vegetal, e aí você consegue desses produtos os minerais que são essenciais para o nosso corpo. Então, a partir dessa dieta balanceada você consegue esses minerais. Eles têm algumas funções importantes no nosso corpo. A mais conhecida são as funções de constituintes estruturais, como por exemplo o cálcio, né? Que aí dá o fortalecimento dos ossos e dos dentes. Tá? Os ossos do nosso corpo eles têm essa estrutura rígida por calcificação, ou seja, é cálcio que vai nos ossos e nos dentes. Componentes de tecidos, como por exemplo o enxofre, tá? Que vai ser um composto bastante utilizado para a formação de proteína muscular. Alimentos com alto índice de enxofre, inclusive, são muito procurados por pessoas que fazem academia, como por exemplo o ovo, né? O ovo tem um índice de enxofre alto e aí dá aqueles gases cheirosos, né, que as pessoas soltam depois de comer muito ovo ou batata doce, né, ou outro produto que tem muito enxofre, couve tem muito enxofre. Então, são esses produtos que dão esses gases com cheiro de enxofre, que são bastante utilizados aí por pessoas que querem aumentar a massa muscular, né? Então, o enxofre ele tem essa característica de fazer parte do processo de produção das proteínas do músculo, né? Temos também alguns minerais essenciais para o funcionamento do organismo, como o iodo, tá? A produção de tiroxina, muito ligado à questão da tireoide, né? Então, para ela ter um bom funcionamento, ela tem que ter tiroxina e essa tiroxina é produzida por etapas que precisam ali da inclusão do iodo. Professor, Temos o o áudio tá zinco da ruim, não sei produção se é de só para insulina. mim. Oi, O áudio tá ruim, não sei se é só a minha de internet. novo, o slide não está aparecendo de novo. Eu estou aparecendo e o slide não. Pra mim tá normal. Não sei se é a minha internet que tá ruim. Uai. Deixa eu voltar aqui, fazer uma reconexão aqui desses slides. Mas eu tô aparecendo. O importante é eu aparecer. Pro Teams, o importante é que eu apareça, né? O slide não tem importância, não. Vocês ficarem olhando pra minha cara, vocês vão aprender mais do que olhar pro slide. Deixa eu ver aqui. Pronto, ó. Voltei e fiz um reboot do slide. Funcionou agora? Não? Pra mim tá normal. Tá funcionando normal. Tá aparecendo, professor. Era a voz, mas. É a minha, tá boa também. Tá bom. Minha internet também não está boa, o Wi-Fi aqui tá horrível, mas assim, tá funcionando dentro de um limite aceitável, né? Vamos ver se a gente consegue até o final. E aí eu estava falando dos minerais que são essenciais para funcionar o organismo, como por exemplo o iodo na formação da tiroxina, importante nos processos ali de produção desse elemento que faz parte do metabolismo da tireoide, né? O zinco que está na composição da insulina, o cobalto na formação da vitamina B12, o ferro na formação da hemoglobina, que são minerais essenciais. Depois a gente vai falar um pouquinho mais desse ferro,
para vocês entenderem o quanto ele é importante aqui no nosso organismo. Tá? Temos aí também reguladores de funções, tá? Para o equilíbrio ácido básico do corpo, né? Nós temos aí que ter uma certa neutralidade ou uma estabilidade, ou uma acidez e basicidade, dependendo da necessidade do local. Nós temos aí íons importantes como sódio, cálcio, potássio e magnésio, e íons ácidos como cloreto, potássio e enxofre. Para balanço hídrico, né, ou seja, para a gente conseguir fazer os nossos equilíbrios de água dentro do corpo, nós temos aí sódio, potássio, cloro, tá? E o carbonato, né, o carbonato também é importante para o balanço hídrico. Para o metabolismo enzimático, nós temos as metalenzimas, cofatores enzimáticos. Então, alguns tipos de íons ou alguns tipos de metais, que são as metalenzimas, precisam de uma certa de um certo mineral que entra como cofator para ativar essa enzima. Sem esse cofator, a enzima não ativa e ela não funciona. Então ela precisa de entrar ali num buraquinho, como se fosse um botão de start. Se não tiver esse metalo mineral para ativar essas metalenzimas, né, os cofatores enzimáticos, essa enzima não vai funcionar. Para transmissão de impulsos nervosos, sódio, cálcio e potássio são muito importantes para fazer essa comunicação que o nosso corpo faz tão ricamente, né? Você pisa, leva uma pisada no dedão do pé, toda uma cadeia de impulso nervoso sai do dedão do seu pé, vai até na coluna vertebral para avisar seu cérebro que você levou um pisão e volta na mesma hora a resposta da dor, né? Isso é muito rápido, né, por transmissão de impulsos nervosos através desses minerais, a contração muscular e o relaxamento, né, cálcio e potássio, né, quem nunca morreu de estudar isso na fisiologia não fez farmácia, e o ferro M. Né, aqui a gente tem um quelato chamado ferro M, que está muito presente em alimentos de origem animal. Olha o tamanho da molécula para carregar só uma pequena molécula de ferro para o nosso corpo e a importância dela. Tá? Isso aqui de origem animal. De origem vegetal nós temos o ferro não M, que ele oxida entre ferro 2 e ferro 3. Tá? Quando ocorre a oxidação, ele perde elétron, tá? Então fica com carga 3 mais positivas. Quando ocorre redução, ele ganha o elétron e fica com carga 2 mais positiva. Né? Depende dos agentes oxidantes e redutores. O ferro não M e o ferro M fazem parte aí da nossa rotina de utilização de ferro no nosso corpo. E aqui nós temos um esqueminha bem básico da absorção do ferro. Né? Se a gente vê, aqui o ferro M entra, né? Tá vendo? Ele é levado para dentro do lúmen intestinal e lá dentro é solto. Tá? E aí é totalmente processado até a formação da ferritina. Tá? O ferro não M, pode ser o ferro 3 ou o ferro 2, né? Passa aqui por um citocromo duodenal para ser reduzido. Tá? E aí ele consegue entrar também nesse balanço aqui, ó, através do DMT1, transportador de metal divalente, que transporta esse metal para dentro ali da célula também, para a produção de ferritina. Ainda temos aí a efaestina, tá? Com o ferro 3 aqui, para a produção também de ferritina. Então, a gente tem vários sensores, receptores e outros tipos de semiprodutos que dependem desses minerais para que ocorra o funcionamento, para que esse ferro chegue no sangue. Tá? Nós temos que o aumento da absorção do ferro ocorre por vitamina C, ou ácido ascórbico, reduz o ferro 3 a ferro 2 e forma o ferro ascorbato quelato, que é mais solúvel. Então, toda vez que você ingerir uma quantidade de alimentos na hora do almoço, tá? Dê preferência a tomar, por exemplo, um suco de laranja ou chupar uma laranja depois de se alimentar, porque esse ácido ascórbico aumenta aí a absorção do ferro. Ácidos orgânicos também
fazem essa redução de ferro 3 a ferro 2, que é mais facilmente absorvido, tá? E os reagentes solubilizantes, açúcares e aminoácidos, e as carnes vermelhas acidificam o intestino para melhorar a absorção de ferro. Algumas coisas que diminuem a absorção do ferro: pH alcalino e acloridria, ou seja, pessoas que utilizam muito omeprazol, pantoprazol, produtos para retirar o suco gástrico do estômago, para neutralizar o suco gástrico, podem ter problemas depois com o desequilíbrio de ferro no sangue. Pode ter aí problemas de anemia, tá? Fitalatos, fosfatos e oxalatos e íons cálcio também. Então não compensa você bater um prato de almoço, né, comer uma quantidade de ferro e depois tomar um copo de leite, porque aí você diminui a absorção do ferro pela quantidade de íon cálcio que você está ingerindo. Bom, os minerais essenciais são classificados em macroelementos e microelementos. Esses macroelementos são aqueles que precisam de mais de 100 miligramas ou mais por dia. Nós temos aí para adultos cálcio, potássio, né, sódio, cloro, magnésio, né, enxofre, são necessários mais de 100 miligramas por dia. E para os microelementos, alguns 1 miligramas por dia ou menos, nós temos aí o ferro, cobre, cobalto, manganês, zinco, iodo, flúor, molibdênio, seleno, cromo e silício, né? São microelementos que precisam de uma quantidade muito menor para ser absorvido no nosso corpo diariamente. Nós temos compostos inorgânicos ligados a esses minerais que quelam-se a outros elementos orgânicos, como por exemplo enzimas, hormônios, proteínas e aminoácidos, né, que estão aí ligados a esses minerais. Tá? As fontes desses minerais é o alimento natural ou também por suplementação, que pode ser utilizada no caso de perdas ou dificuldades alimentares. Nos alimentos, esses minerais podem apresentar teores variáveis. E aí começa a entrar a questão da importância da nossa análise dentro dos alimentos, para a gente saber se esse alimento tem realmente uma quantidade boa de minerais na sua composição. Então isso pode alterar de acordo com o solo, né, o pH, a fertilidade, os agrotóxicos, a estrutura da microbiologia ali do solo. Os animais, né, a alimentação do animal vai interferir nos minerais que eles têm ali na carne ou no ovo, né? Então, dependendo da quantidade de alimento que você dá para uma galinha, ela coloca um ovo mais ou menos nutritivo. E o processamento, ou seja, o refinamento de cereais, você pega ali o grão de arroz integral e vai ali clareando ele, retirando os minerais que estão na casca, até você ter o arroz branquinho, que tem praticamente só carboidrato, não tem ali muito mineral. Todo mineral da casca você perde, tá? Mas eu sei que ninguém gosta muito do arroz integral, porque ele é meio borrachudo, né? Mas esse borrachudo dele é por causa da quantidade de minerais, de coisa boa que tem ali naquele arroz integral, tá? Então as plantas podem ter a mesma aparência de agora, mas muito menos minerais. Os solos, tá, nos anos 1900 tinham uma quantidade maior de minerais do que tem hoje. Para a gente ter plantas com uma quantidade de mineral bem calibrada ali no seu interior, nós precisamos aí colocar fertilizantes cada vez mais fortes, né? A gente está precisando suplementar as plantas, porque os solos estão ficando pobres na quantidade de minerais que fornecem aos alimentos. Então, como é que a gente faz essas análises dos minerais em alimentos, né? Primeiro a gente pode fazer pelo conteúdo de cinzas, que é uma estimativa da quantidade total de minerais que está presente ali no alimento. Ou a gente pode fazer pelo conteúdo mineral, que é a quantidade de componentes específicos da matéria mineral em um alimento, cálcio, sódio ou potássio, cloro, que vai estar ali, e a gente pode fazer uma análise direta daquilo que a gente está procurando, né? O conteúdo de cinza é a estimativa da quantidade total, você não consegue separar. O conteúdo mineral você consegue
olhar de forma específica para aquele elemento que você quer analisar. Tá? Qual que é a importância dessa determinação de cinzas e conteúdo mineral? Na nutrição, principalmente. Alguns minerais são essenciais para uma dieta saudável, então é bom a gente saber se eles existem naquele alimento que está sendo proposto, né? Se aquilo está realmente no alimento que o vendedor está querendo vender para a gente, né? Se tem cálcio, potássio, ferro e sódio, enquanto outros podem ser tóxicos, como chumbo, mercúrio, cádmio e alumínio, são metais tóxicos ao nosso corpo e não deve ter aí nos alimentos que nós ingerimos. E essas análises determinam se tem ou não esses tipos de produtos tóxicos. A rotulagem nutricional é muito importante, né? A gente ter uma concentração e o tipo de mineral que foi estipulado para apresentação no rótulo ou sua elaboração, né? Aquilo que está no rótulo ser condizente com aquilo que se encontra no mineral é muito importante. Qualidade, né? Qualidade de alguns alimentos depende da concentração e do tipo de mineral que está presente, incluindo aí o sabor, a aparência, a textura e a estabilidade. Tá? E isso indica o conteúdo em frutas, em doces. Alto índice de cinzas insolúveis em ácidos indica a presença de areia. Então, pode ter areia diluída ali no meio do alimento e pode ser ali uma questão de contaminação ou de falsificação ou de adulteração do alimento, né? Você fala que eu acho que a adulteração mais comum aqui em Goiás é a pessoa vender caldo de milho, né, falar que é de milho e colocar que é tanto de fubá, né? Na verdade, tem que colocar o nome lá, caldo de fubá, né? E aí a pessoa adultera o negócio, fala e vende como caldo de milho. Você pode contar quantas, quantas bolinhas de milho tem dentro do caldo de milho de fubá, né? Mas é um engrossadinho de fubá ali para encher o estômago mesmo. A importância também na questão do processamento, o conteúdo mineral afeta aí as propriedades físico-químicas dos alimentos, e isso determina o índice de refinação de açúcares. Né? O aumento dificulta a cristalização e a descoloração desses açúcares. Né? Então, quando o açúcar ele tem muito mineral, né? Quando é uma plantação que produz ali o grão muito integral, você tem que utilizar uma quantidade maior de solvente para refinar e ir retirando aquele melado com minerais. E as farinhas também influenciam na extração dessas farinhas. Né? Então, quando a gente deixa o alimento cada vez mais claro, né, a gente não utiliza farinha integral, não utiliza o açúcar integral, é porque passou por processamento e retirou uma boa quantidade dos minerais que estavam ali nos alimentos in natura. Tá? Aqui em casa, como eu tenho uma nutricionista particular, né, minha personal nutri, né, que é minha esposa, a gente utiliza muito o açúcar demerara, que é aquele meio refinado. Ela acha muito interessante, porque ele já tem uma quantidade de minerais, né? A farinha, ela sempre que pode, tenta fazer preparações com a farinha integral também, mas é difícil você utilizar tudo com farinha integral. Algumas preparações com farinha integral não dá certo, fica muito borrachudo, a massa fica muito dura e o gosto altera muito, tá? Isso também pode indicar beneficiamento, cozimento ou lavagem inadequada de produto no processamento. Né? Então, olhar a quantidade de cinza indica ali se o produto foi bem lavado, se ele foi bem processado, se ele foi bem cozido, tá? Porque uma quantidade exagerada de cinza pode indicar ali, por exemplo, que uma beterraba não retirou a terra, né, de, com muita, né, que estava em volta do alimento na hora que retirou ele do chão. Então, tudo isso pode influenciar na análise final. Aqui nós temos as principais análises, né? No caso de minerais, a gente pode analisar as cinzas ou minerais elementares. No caso de cinzas, que é a quantidade total de minerais, nós temos aí as cinzas secas, as cinzas úmidas e a cinza por plasma. Para mineral elementar, nós podemos utilizar técnicas de gravimetria, de colorimetria, de titulação ou de
de espectroscopia atômica, né? São todos testes aí para indicar de forma bem correta qual mineral que você está procurando na sua análise. Nas cinzas, nós indicamos aí a quantidade total, sem saber qual é o verdadeiro, ou qual é a quantidade de cada mineral. Mas qual que seria a importância da gente saber, por exemplo, cinzas? Tá? A gente vai começar falando de cinzas e a determinação do teor ou conteúdo de cinzas. O que é cinzas? Cinzas é o resíduo inorgânico que fica após a queima da matéria orgânica por incineração ou presença de agentes oxidantes. Nós temos aí que matéria orgânica é CO2, água e compostos que tenham nitrogênio. Toda essa matéria aqui, ela evapora, ela se destrói com o calor. Tá? Então você não tem ali no meio das cinzas matéria orgânica. O que fica é o conteúdo de matéria orgânica. Então, a determinação das cinzas pode não refletir a matéria mineral total do alimento, né? A gente pode ter perdas como os minerais voláteis ou interação com outros constituintes que perdem e também se volatilizam, né? Então, essa técnica ela tende a ter alguns erros, mas ela é muito utilizada porque a gente sabe que o que sobra de cinza é conteúdo inorgânico. Para determinar cinzas, nós podemos usar cinzas secas, né? Usar a técnica de cinzas úmidas, cinzas secas a baixa temperatura, que é o plasma. Tá? E o método escolhido depende dos objetivos que nós precisamos para essa análise, do tipo de alimento e da disponibilidade de equipamento que nós temos em nosso laboratório. Determinação de cinzas também pode ser usada como parte do preparo para análise de minerais individuais, como, por exemplo, absorção atômica ou métodos tradicionais. Então, você pode pegar a cinza do produto e depois utilizar essa cinza para determinar se tem ali algum mineral específico que você está procurando através de absorção atômica, por exemplo, ou algum outro método de especificação de qual é o mineral que está ali naquelas cinzas. Não, nós querendo voltar a dar problema. Não quer estar aqui. Bom, primeira parte é preparar as amostras para fazer o teste de cinzas, né? Os sólidos precisam ser finamente moídos. As amostras que estiverem muito úmidas, elas precisam de uma pré-secagem para evitar respingos, né? Quando ocorre respingo, parte da matéria inorgânica pode ir para esse respingo, né? Ou cair fora do cadinho ou algo do tipo. Amostras que estão muito gordurosas, sugere-se a extração parcial dos lipídios, e isso evita projeção e queima de produtos que não estão aí sendo analisados. E existem possíveis problemas, como a contaminação da amostra por minerais no moinho. Se você vai fazer sólidos e você precisa moer esses sólidos, né, pode ser que outro mineral que estava ali no moinho, né, por contaminação cruzada, entrou em contato com aquela análise que você estava acabando de fazer. Interação do cadinho com a amostra durante a análise também pode causar problemas. O cadinho é o recipiente onde a gente põe a amostra. Pode ser que a amostra entre em contato ali e tenha alguma reação que cause problemas durante a análise. Fundamento, né, das cinzas secas. Carbonização da matéria orgânica em chama e depois incineração numa mufla a uma temperatura maior que 500 graus Celsius. Então a mufla é muito quente. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de trabalhar ou ver a mufla no laboratório. Ela é um forninho bem pequeno, onde entra só um cadinho, que é esse pequeno copo de porcelana, onde você coloca ali o produto para ser incinerado. Tá? Aí, nesse caso, a água e as substâncias voláteis são vaporizadas. 500 graus Celsius não tem água que fica ali. As orgânicas são queimadas em presença de oxigênio e transformadas em CO2, água e nitrogênio livre, né? o NOx, N2 NOx. Tá? Isso depois pode ser utilizado no método gravimétrico para ver se tem algum restante desses produtos. Aqui a gente tem a mufla,
É um forninho, tá? Não serve para assar pizza, não serve para fazer pão, não serve para cozinhar nada. Serve só para carbonizar as coisas, porque ela vai acima de 500 graus, né? Nós temos aí materiais bastante isolantes em volta aqui, que retém a temperatura, tá? E em volta do forninho aqui, o aquecimento acontece, mas não é tanto, né? Por conta desses materiais isolantes que estão aí, tanto nas laterais, quanto no fundo, quanto na porta da mufla. E aí a gente tem que ter o cadinho e as pinças, ou tongs, são essas pinças tesoura, que você vai pegar o cadinho para colocar lá dentro da mufla para incinerar a sua amostra. Os cadinhos mais conhecidos são quartzo e pirex, porcelana, aço e platina. E a seleção depende do tipo de alimento e da temperatura da mufla. O mais usado é o de porcelana, porque é o mais barato e resiste aí a altas temperaturas acima de 1.200 graus Celsius. E é de fácil limpeza também porcelana. Tem também os cadinhos resistentes a ácidos, mas podem ser corroídos por amostras alcalinas. Cinzas secas, incineração. Normalmente a amostra é levada a uma temperatura de 500 a 600 graus Celsius por 24 horas. Então ela fica ali um dia queimando no forninho, tá? Então você vai fazer como procedimento, pesar cerca de 5 gramas da amostra, coloque em um cadinho incinerado e pesado, incinera até parar a formação de fumaça. Então você vai pegar o cadinho, tá? E vai passar ele ali na chama, lá no bico de Bunsen, e vai queimar ele, porque se tiver algum restante de algum tipo de resíduo ali, vai evaporar e vai sair com a chama. Você pesa o cadinho, incinera até parar de formar fumaça, depois coloca na mufla a 500, 600 graus Celsius. Quando a cinza fica branca, termina a incineração. É muito importante nesses casos o tempo e a temperatura utilizada para a gente analisar bem quanto tempo e qual a temperatura que você utilizou. Então pesa 5 gramas da amostra no cadinho, incinerado e pesado, incinera até cessar a fumaça, coloca na mufla de 500 a 600 graus Celsius até a coloração ficar branca, esfriar, deixar esfriar e depois pesar para ver a diferença. Se você colocou 5 gramas, sobrou lá 2 gramas, tá? Então você tem aí que boa parte do seu alimento era cinza, era mineral, né? E você tem aí a concentração de minerais que existem no seu alimento. Alguns cuidados especiais com alimentos líquidos ou pastosos, né, que precisa eliminar previamente a água. Alimentos que são ricos em açúcar vão formar uma espuma, tá, e dá aquela grudada feia no fundo do cadinho, né, igual quando você queima açúcar na panela. Alimentos ricos em lipídios provocam a crepitação, evitar que eles incendeiem, né, o lipídio ele pode pegar fogo. Os ricos em amido e proteína ocorre a calcinação, né, e essa calcinação é demorada. Né, então você tem que esperar bastante quando você vai analisar amido e proteína. As vantagens é uma queima seca, não precisa de nenhum ou de poucos reagentes são necessários, né, para você fazer uma análise de cinzas. Você não gasta com nenhum reagente. A técnica, eu acho que é a técnica mais fácil de se entender aí em laboratórios, né? A gente tem alguns passos bem definidos, mas botar algo para queimar no forno é bem fácil de entender como se faz. Então é um método simples, seguro, manuseia grande número de amostras, então você pode colocar várias coisas lá para queimar. Você pode determinar o total dos minerais e o preparo para minerais individuais. Você pode pegar aquela cinza que sobrou ali, depois utilizar um espectrofotômetro de massa, saber o que tem ali naquelas cinzas. Permite análises de alcalinidade de produtos insolúveis em ácidos e solúveis também. Então são muitas as vantagens do método de cinzas secas. Desvantagem é que é um método bem demorado, né? De 12 a 24 horas. Imagina a gente começar a aula 8 da noite e falar para vocês, ó, até amanhã 8 da noite, esse forno vai ficar aqui queimando essa amostra e a gente vai ficar aqui na aula esperando ver o que acontece, né? Então
um dia queimando no forno para a gente ter o resultado das cinzas. Então precisa de um alto custo operacional e a mufla exige um elevado consumo de energia, porque para você manter um forno de 600 graus ligado por 24 horas, haja energia rodando e consumindo ali, viu? A temperatura é muito elevada e isso pode volatilizar alguns minerais, né? Alguns minerais, inclusive, não ficam nas cinzas, eles ficam voláteis, como o cobre, o zinco, o ferro, o chumbo e o magnésio. Ou pode ocorrer interação com o cadmio. O manuseio deve ser cuidadoso. No final, a leveza das cinzas e a higroscopicidade é muito importante. Por exemplo, você ficou um dia queimando um produto lá na mufla. Ou seja, você tirou toda a água possível de estar ali naquele produto. Na hora que você tira ele e ele sai na atmosfera, a atmosfera tem uma certa quantidade de água. E essa quantidade de água vai ser ou pode ser absorvida por essas cinzas e pode invalidar a sua amostra. Tá? Então tem que ter muito cuidado na hora que você retira. Tá? E essas cinzas também são muito leves. Às vezes você respira perto dela e ela voa, você perde a análise de um dia ali que você ficou queimando na mufla. E o conteúdo de cinzas pode ser expresso em base seca ou úmida. O cálculo realizado sobre a amostra integral e também sobre a amostra seca. Bom, nós temos um outro método que é a cinza seca por aquecimento em micro-ondas. Tá? E aí pode ser programado para remover a umidade, baixa energia, menos calor e também as cinzas, né? Ou quando você utiliza aí o micro-ondas em alta energia. Isso vai reduzir o tempo de análise de horas para alguns minutos. A desvantagem é que não é possível analisar simultaneamente muitas amostras, como no caso da mufla. E a gente tem o micro-ondas de laboratório, tá, pessoal? Não é o micro-ondas da casa, não. Existem alguns laboratórios, inclusive ali na estadual, né, que eu formei lá na Universidade Estadual, que eles têm micro-ondas caseiro para agilizar o processo, mas não tem a mesma qualidade de micro-ondas que um micro-ondas próprio para laboratório. Tá? Vai ter uma qualidade ali de micro-ondas, mas é uma micro-ondas que vai variar ali a potência do forno, né? A gente sempre vê que alguns fornos micro-ondas de cozinha variam para mais ou para menos a potência e isso pode influenciar no resultado final da análise. Para cinzas úmidas, é usado principalmente para preparação de amostras para análise subsequente de minerais específicos, que ocorre a quebra e a remoção da matéria orgânica, ou seja, ocorre uma digestão, e isso ocorre em solução de agentes oxidantes. O alimento seco é pesado, colocado em um frasco contendo ácidos e agentes oxidantes fortes, como ácido nítrico, ácido sulfúrico ou ácido perclórico, e então são aquecidos, né? Você coloca ali o alimento no ácido e aquece. Tá? E esse ácido vai destruir o alimento e vai provocar a formação de cinzas. Então essa mistura de ácido perclórico, ácido, ácido clorídrico, ou ácido nítrico e ácido sulfúrico, ácido perclórico, ácido sulfúrico e ácido nítrico, né? Provoca um reagente, é um reagente universal que pode ocorrer aí volatilização, então isso pode evaporar também. E o ácido perclórico tem o perigo grande de explosão também. Tá? A temperatura e o tempo depende muito do ácido, do agente oxidante, pode ir de 10 minutos a poucas horas a temperaturas de cerca de 350 graus Celsius. Então você coloca no ácido a temperatura alta e destrói a matéria orgânica. A solução resultante é analisada para minerais específicos. Vantagem desse método é melhor para a composição individual de cinza. Tá? Você utiliza baixas temperaturas e evita perdas de minerais por volatilização. A decomposição é rápida e ele é menos sensível com relação à natureza da amostra. As desvantagens é trabalhar com agentes ou reagentes altamente corrosivos. Ele não é muito prático para a rotina de laboratório
exige uma maior supervisão. Imagina a gente, professor e aluno, fazendo uma aula de cinzas úmidas, essa quantidade de ácido muito forte com alunos, não dá para a gente fazer isso facilmente. Pode ser um método que as pessoas utilizam mais ali no mestrado ou no doutorado, que a pessoa já tem uma maior habilidade em laboratório, mas a nível de graduação a gente fica bem receoso de trabalhar com quantidade tão grande de ácido muito corrosivo. Um número limitado de amostras é utilizado, você não consegue utilizar várias amostras. Precisa de análise em branco, ou seja, você tem que colocar a solução pura para saber se tem algum interferente da solução no resultado final. E os ácidos mais a matéria orgânica rica em gorduras formam elementos e substâncias explosivos e inflamáveis. Então, esse é o método que tem mais desvantagens, tá? Não compensa muito a gente fazer cinzas por via úmida. Temos ainda o plasma, né, que são cinzas secas a baixa temperatura. Como é que é essa questão de plasma, professor? Plasma, para quem não conhece, aí é um estado da matéria. Tá? Então, a matéria tem sólido, líquido, gasoso e também tem o plasma. Tá? Vamos entender o que é esse plasma. A amostra é colocada em uma câmara de vidro, no qual é feito um vácuo. Então, retira ali o oxigênio e deixa a amostra no vácuo. Uma pequena quantidade de oxigênio é bombeada para o recipiente e procede-se à quebra do oxigênio nascente de O2, formando 2O, dois oxigênios, pela aplicação de um campo eletromagnético na frequência de rádio. Nossa, se eu colocar uma questão dessa na prova, o pessoal vai ficar meio louco, né? Então, é assim que se forma as condições para a formação do plasma. Então, a matéria orgânica ela é rapidamente oxidada pelo oxigênio nascente e a umidade é evaporada devido à temperatura que vai ser em torno de 150 graus Celsius. Então você consegue ali, por quebra do oxigênio nascente, oxidar toda a matéria orgânica e evaporar qualquer tipo de água. Tá? E aqui a gente tem um forno de plasma, um exemplo de forno de plasma, para fazer esse tipo de reação. Bom, a gente tem aí que a temperatura mais baixa que na cinza seca e úmida, então você utiliza uma temperatura menor, tem uma menor perda por volatilização de minerais do que dos outros métodos. A vantagem é porque você vai perder menos produto por volatilização e é melhor para você observar elementos traços, ou seja, aqueles elementos que têm uma quantidade muito pequena nos alimentos. A desvantagem é que o equipamento é bem caro e a quantidade de amostra realizada, analisada, é muito pequena. Então, para você comprar um forno de plasma, não é qualquer faculdade que tem, não é qualquer laboratório que tem. Determinação de conteúdo mineral específico. Então, a gente estava falando de cinzas. Quando a gente fala de cinzas, a gente fala de conteúdo mineral total. A gente não consegue separar ali da cinza o que é magnésio, o que é cálcio, o que é o que. Tá? Agora a gente vai determinar os minerais específicos. Para a gente determinar o que tem realmente naquela amostra de cinza ou naquele alimento, nós precisamos aí de métodos químicos mais tradicionais e equipamentos mais comuns, como o espectrofotômetro ultravioleta e visível, né? Além de métodos instrumentais, podem ser utilizados para quantificar alguns minerais. Os principais métodos são encontrados aí na AOAC, Official Methods of Analysis. Então a gente tem bastante métodos para determinar minerais específicos em amostra. Tá? O primeiro deles é a análise gravimétrica. Tá? Ocorre primeiro a precipitação do mineral com um reagente específico, então você estuda qual mineral você quer precipitar, depois você vai formar um complexo insolúvel e vai filtrar esse complexo. Tá? Depois você vai fazer a secagem e a pesagem, bem simples. Então, por exemplo, o cálcio. Você usa um reagente que precipita o cálcio do leite. Esse cálcio precipitado no complexo você filtra, seca e pesa. E aí você faz os cálculos do que é mineral e o que é o reagente do complexo. O elemento a ser analisado é precipitado por adição de um reagente, formando um complexo insolúvel de fórmula conhecida. O precipitado é separado por filtração, secado e pesado.
Somente para alimentos que têm uma elevada concentração de um mineral específico é feita a análise gravimétrica e não é sensível para elementos traços, né? A gente não consegue aí fazer a análise de quantidades muito pequenas de minerais. Os métodos colorimétricos, né, que vão basear-se na cor de substâncias formadas pela reação entre um mineral específico e um reagente também específico. Isso vai se medir a absorbância da solução, ou seja, intensidade de cor a um comprimento de onda específico usando um espectrofotômetro. Tá? E a gente utiliza vários minerais. A gente pode pegar a reação de um mineral com um reagente específico, forma aí um complexo colorido e mede-se depois a absorbância da solução no espectrofotômetro. É bem parecido com o método gravimétrico, só que o método gravimétrico você vai formar um complexo insolúvel, ou seja, uma forma ali do cálcio, por exemplo, que não vai se diluir mais na água. Você vai filtrar isso, secar e pesar. Nesse caso, você vai formar um complexo colorido e vai pegar e medir a luz desse complexo para saber se ele realmente produz a luz na cor que você está procurando daquela substância. Aqui a gente tem um exemplo. O fósforo ele reage com o vanádio molibdato de amônio, forma um complexo de cor amarelo-laranja. A concentração é determinada por uma curva analítica obtida por padrões. Então, a quantidade dessa cor amarelo-laranja vai mostrar a concentração de fósforo que existe no alimento através dessa análise pelo espectrofotômetro. Podemos fazer também titulações, né? E aí a gente usa muito o ácido etileno de amino tetracético, que é o EDTA. Ele é um reagente químico que forma complexo com muitos íons metálicos multivalentes. As cinzas então são diluídas em água. O pH ajustado faz-se a titulação utilizando indicador, por exemplo, teor de cálcio. Em alguns casos requer uma curva de calibração. O problema é que o alimento pode conter diferentes íons multivalentes que vão reagir com a EDTA. E aí é necessária a remoção. Para isso, vai se usar uma coluna de troca iônica para tirar esses íons que podem ser interferentes aí na reação de titulação com a EDTA. E a espectroscopia atômica, né? Pode ser feita aí a absorção atômica ou por espectroscopia de emissão. O princípio desse teste são que as absorções ou emissões atômicas ocorrem devido às transições eletrônicas. Os fótons com energias associadas com esse tipo de transição são encontrados nas regiões ultravioleta visível do espectro eletromagnético. Então a gente tem aí que o que é emitido por aqueles íons, aqueles minerais que estão ali dentro do alimento, a gente consegue detectar isso no ultravioleta visível. E aí você quantifica o conteúdo do mineral abaixo de concentrações como partes por milhão. Né? Então você tem ali uma concentração muito pequena, parte por milhão também pode ser chamada de nanograma. Tá? Bastante utilizado esse tipo de análise e esse tipo de nomenclatura no flúor. Né? No flúor que a gente utiliza para colocar ali na água, no creme dental, né, e vários outros produtos podem ser utilizados para análise de flúor. Para a espectroscopia atômica, as amostras são átomos individuais, em estado gasoso. São separados, não interagem com os átomos ou moléculas vizinhas. A mudança de energia associada com a transição entre dois níveis de energia é relacionada com o comprimento de onda da radiação absorvida ou emitida. Cada elemento tem uma única estrutura eletrônica, assim, absorve ou emite radiação a um comprimento de onda específico. Então, se você quer saber se ali tem algum tipo de elemento, por exemplo, cobre ou chumbo, você faz na espectroscopia atômica, aquele tipo de elemento ele vai absorver ou liberar energia de alguma maneira. Então, o aparelho vai ler essa maneira que ele liberou essa radiação, que ele emitiu essa radiação ou absorveu, e vai te indicar, esse cara que absorve radiação desse jeito é o cromo.
esse cara que absorve a radiação dessa maneira é o chumbo. Esse outro cara ali que emite radiação dessa maneira é o, 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 o cobre, né? O chumbo ou algum outro magnésio. Né? Então você vai ter aí que a absorção dessas energias dos átomos sempre são idênticas. É como se fosse uma impressão digital que aquele átomo tem. É a maneira que aquele átomo reage que esse aparelho vai ler e vai te indicar, olha, dentro daquele alimento tem uma quantidade X de selênio, de ferro, né? Então, pela energia que é absorvida ou liberada por esses átomos. Os elementos, então, são identificados pelos seus espectros. Quando você faz uma análise de absorção ou de eliminação de energia, de emissão ou absorção de energia, você tem uma curva que se chama espectro. E o tipo de mineral é determinado pela medida de posição dos picos na emissão ou absorção do espectro. Então, ele cria um desenho, um espectro. O computador vai fazer uma análise com aqueles que ele tem na memória. Né? Então, ele vai comparar os dados com outros milhões de dados que ele tem e te dá uma concentração do mineral. Essa concentração é determinada pela medida da intensidade da linha do espectro conhecido correspondendo ao elemento de interesse. E aí a gente tem essas medidas padrões de concentrações que são conhecidas e estão lá na memória do computador, que é ligado ao aparelho de espectroscopia atômica. Eu sei que parece que é um pouco confuso esse tipo de análise, mas nada mais é do que uma medida de energia. Então, para quem perdeu o fio da meada aí, totalmente na espectroscopia atômica. Para quem não entendeu nada do que eu falei, guardem isso. Quando você vai analisar um mineral, você analisa o átomo. Esse átomo ele libera energia ou ele absorve. E isso vai gerar uma curva. Essa curva é o espectro. Esse espectro, o computador vai analisar com outros espectros que ele tem. E vai falar assim, não, esse elemento é tal porque ele absorve ou emite energia dessa maneira. Basicamente é isso que acontece com a espectroscopia atômica. Tá? A gente tem muitos cientistas que gostam desse tipo de análise porque tem nome difícil, porque ninguém entende direito quando eles falam, né? E quando eles falam eles colocam aquela autoridade, aquela pompa toda, mas nada mais é do que analisar e comparar gráficos de curva de emissão ou absorção de energia dentro desse espectro. Então, é algo simples que as pessoas complicam e realmente precisa dessa complicação para se aprofundar um pouco mais nesse assunto, mas a nível de graduação, acho que a gente pode simplificar um pouco mais. Aqui um aparelho de espectroscopia atômica lá, ó. Quem faz o trabalho é o aparelho que vai absorção ou emissão de energia, vai criar uma curva e essa curva vai ser comparada com o computador que tem dentro do aparelho. Tá? Isso que acontece. Tá? E aqui a gente tem um exemplo de métodos espectrométricos, né? Curvas ou pontos de absorção, tá? Isso dentro de certos nanômetros. E espectro é em forma de linhas finas, devido aos atômicos sem subníveis energéticos, outra coisa completamente difícil para vocês entenderem, mas cada ponto desse aqui pode corresponder a uma substância e a concentração dessa substância dentro da amostra que você está analisando. Só isso. Bom, finalizamos aqui nossa apresentação. Já deixo meu muito obrigado, deixo bons estudos. Até a próxima semana. E parto para as dúvidas. Né? Vamos lá, ver se alguém tem alguma dúvida ou se todo mundo já dá conta de trabalhar com espectroscopia atômica aí. Depois de um curso, né, professor? Oi? Trabalhar com isso aí só depois de fazer um curso. É bem confuso, né? Geralmente, quando a gente faz um mestrado, a gente tem uma disciplina só de instrumentação para entender mais a fundo como funciona esses processos. Mas depois que você aprende e
e trabalha com isso, tá? Vira rotina, tá? A gente tem aí métodos de análise de medicamentos dentro das indústrias, e eu acho que alguns de vocês que estiverem na indústria podem confirmar isso para mim, que você vai trabalhar com aquilo de forma rotineira e vai fazer aquela análise todo dia, vai entender aqueles parâmetros, vai entender, só de olhar a curva já sabe que tem um problema ou se não tem um problema. Então tudo isso é rotina. Quando a gente está fora da rotina e não trabalha com isso, a gente acha complicado. As pessoas gostam disso, as pessoas gostam de coisas complicadas. Eu falo assim, não, eu sou importante, só eu sei, né? Eu gosto de simplificar as coisas, gosto de mastigar um pouquinho, mas para isso que a gente dá aula. Mais alguma dúvida, pessoal? Professor, tem algum trabalho para entregar essa semana, da prova? Tem trabalhinho lá no Encontro 7. Encontro 7, tá, pessoal? Pode ir lá no Encontro 7, tá lá. Atividade valendo 1000 pontos. Quantidade de Até pontos que que dia, vale? 1000. professor? Até semana que vem. Faz aí. Eu vou deixar lá de boa até sem ser nesse domingo no outro. Tá? Então tem esse domingo ainda para fazer, bem tranquilo aí final de semana. No próximo domingo ainda vai ter um feriado, né? Dia 2 vai ser feriado, Sexta-feira Santa. Tá? Então, até domingo de Páscoa vai estar lá para vocês fazerem, comer ovo de chocolate fazendo atividade. Beleza? É atividade bem simples, 8 questões, vocês respondem facilmente, tá? Só não pode olhar a resposta na internet. Tem que fazer ela olhando no livro. Até Tá bom, parece. professor. Tem que ir lá na biblioteca municipal buscar na Barça a resposta. Então tá, Tá bom então, pessoal. professor. Boa noite. Boa noite. Obrigado pela atenção, pela presença de vocês aí até agora. Tá? Qualquer dúvida aí, podem entrar em contato comigo, com a Dayana. E até semana que vem. O conteúdo tá lá no Ava. Tá? Eu vou Tchau, postar essa professor. Boa aula daqui a noite. pouco lá. Boa Essa noite. sua aula é a melhor, que é mais curta. Obrigado. A gente tenta fazer o possível aqui, mas melhor não. Tem uns carinha mais engraçados aí na internet. Até mais, gente. Tchau. Tchau, professor. Boa noite. Tchau, boa noite. Boa noite. Boa noite.